E vamos falar hoje sobre geolocalização, um assunto que é muito trabalhado dentro do roteiro de visita de representantes, mas também pode ser utilizado aí em outros momentos, né, para que você possa ver exatamente por onde o seu representante está passando, quais clientes ele está visitando, se está seguindo a rota e até mesmo se ele está saindo de casa muitas vezes para poder fazer aquela visita que deve ser presencial. Então, para que a gente possa fazer todo esse trabalho, nós vamos precisar do Max Gestão Pro ou Plus, né? E aqui eu já tenho o meu Max Gestão, já abri aqui o meu Max Gestão e vamos acessar as seguintes opções do Max Gestão. Bom, aqui no menu lateral do Max Gestão, nós temos o painel de auditoria e mapas. Essas duas funcionalidades vai ser as que a gente mais vai usar aqui dentro do Max Gestão. Então vamos lá. No Mapas, literalmente pelo próprio nome já dito, né? É um mapa aqui para que você possa fazer essa gestão. Na parte superior, nós temos esses filtros avançados, onde você pode selecionar especificamente uma equipe, especificamente um vendedor, caso você não queira que todos os seus representantes apareçam no mapa. Então você pode ser mais específico. Em data, dá para selecionar a data, mas ela não selecionada sempre vai mostrar a data de hoje. E ainda você pode fazer um filtro aqui para poder não mostrar certos representantes que estão há muito tempo sem enviar localização para o sistema, né? Localizações enviadas acima de 1 hora, acima de 30 ou abaixo de 30, né? E, por fim, quando a gente for listar esses representantes, que a gente tem uma lista de representantes, qual formato você vai querer listar, né? Se vai ser por nome de vendedor, se for por data da última utilização, né, localização, e ainda pela precisão da localização. Então, você tem algumas opções aí de filtros que podem ser trabalhadas. Mas eu não vou selecionar nenhum filtro, os vendedores que estão na tela é exatamente o que eu estou visualizando, né, que eu quero visualizar. E quando eu falo da lista, né, eu tenho essa opção aqui na lateral, ó, no canto inferior direito ali, essa seta para cima branca, né, dentro dessa bolinha azul, clicando nela, você ouvindo essa opção aqui, ó, listas de RCAs. Tá vendo que me lista aqui vários representantes, é exatamente isso, aquele filtro que eu falei agora há pouco. Aqui ele já vai me mostrar informações básicas, código do vendedor, nome, o status, se ele está ativo, se ele não está ativo, né? Então a bolinha verde aqui é porque a gente pegou localizações bem recentes desses representantes, a última localização que eu peguei de cada um. Tem a opção ainda de colocar o endereço, né, desse representante. E, por fim, temos duas outras opções aqui na frente, que é as informações do cliente e informações do aparelho, que a gente vai ver já já o que são essas duas opções, mas eu vou fazer de um modo diferente aqui. É só bom lembrar que tem como visualizar ela por aqui também, né? Vou fechar aqui essa lista. Observe que eu dando um zoom aqui, né? Eu preciso segurar o Ctrl, porque só rolar a bolinha do mouse aqui, ó, eu vou para cima e para baixo. Então eu posso dar um zoom clicando nesse mais e menos aqui no canto superior esquerdo. Eu posso expandir o mapa nesse quadradinho no canto superior direito. E para mim poder conseguir dar o zoom aqui dentro, eu já consigo dar ali zoom pela bolinha do mouse normalmente, a partir do momento que eu faço essa expansão aqui, né? Se não tiver expansão, ele mexe na página, mas se tiver expansão, ele já consegue dar o zoom no mapa, né? E fora, mesmo que você esteja aqui fora, você pode segurar Ctrl e tentar dar o zoom, que ele vai funcionar também, tá? Ctrl do teclado, mais zoom. Mas eu prefiro muitas vezes trabalhar com o mapa desse jeito, porque ele ocupa mais espaço ali na minha tela. E aqui eu tenho os representantes. Se eu selecionar, por exemplo, esse daqui, a gente vai ver que é o GC, né, o representante GC. Aqui, ó, GC máxima. Tem informações básicas aqui sobre o atendimento dele. Inclusive tem a bateria do smartphone dele atual, né? É bem legal quando você vê a bateria do smartphone do representante. Eu vou até citar algumas coisas logo mais sobre o que você pode trabalhar em cima dessa informação, né? E eu tenho aqui o representante Wesley, né? O Wesley tem mais informações aqui para gente, olha só.
A bateria dele está em 95% e eu estou gravando esse vídeo após o horário de almoço. Então significa que ele provavelmente carregou o celular dele ali no horário de almoço dele. Isso é bacana. Pensando em um representante, isso é legal, porque a bateria dele está carregada para que ele consiga trabalhar o resto do dia. Muitos vendedores, às vezes, quando você pede para que ele ative o GPS do smartphone, eles podem reclamar que o consumo de bateria deles está muito alto. E esse valor de bateria vai ser interessante para você ver se 8 horas da manhã, que é quando ele sai de casa para trabalhar, o smartphone dele está bem carregado ou não. Porque muitas vezes eu já vi casos em que o representante acaba reclamando dessa bateria baixa, mas ele sai de manhã de casa com 60% de bateria. Aí muitas vezes, antes de chegar ao final do dia, ele realmente vai ter aí o celular com a bateria descarregada, entrando no modo economia de bateria. Inclusive, o modo economia de bateria atrapalha o GPS, né? O GPS deixa de ser tão preciso, então você pode ter falhas ali no rastreamento desse representante. Bom, que mais informações a gente tem aqui do Wesley? Olha só, ele tinha 8 clientes para visitar hoje, aqui ó, cliente visitado, 8 clientes previsto para ele visitar hoje, e desses 8 clientes ele atendeu 2 clientes. E abaixo a gente tem clientes positivados, tá 0 de 8. Por quê? Porque ele pode ter atendido o cliente, mas talvez não ter efetivado a venda, talvez tirou um orçamento, talvez ele fez uma justificativa de não venda, por isso que o cliente não foi positivado, né? Esse pedido precisa ir para sua empresa para poder ser considerado ali aquela positivação, ou dependendo da sua empresa, precisa ser faturado esse pedido para ser considerado positivado, né? E também aqui a gente pode ter informações sobre clientes visitados fora da agenda. Quando o teu representante aí é uma quarta-feira e ele acaba atendendo um cliente de sexta-feira, que é possível esse tipo de configuração no sistema. Depois a gente tem clientes positivados, fora da agenda, né? A gente tem os visitados fora da agenda e os positivados fora da agenda. Novamente, ele pode ter ido em um cliente fora da agenda e não ter literalmente positivado o cliente, pode ter ido fazer algum outro tipo de trabalho lá no cliente, como, por exemplo, uma pesquisa de preço, se você não tiver uma equipe de promotores de venda, e muitas vezes o vendedor precisa fazer esse trabalho. Então, pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Por fim, você tem ali um valor de eficiência, né? Que como eu não tenho uma rota propriamente cadastrada aqui, eu não tenho números específicos para mostrar. Essa eficiência seria entre os clientes que eu visitei e positivei. Por fim, tenho valores ali, né? Valores de venda, se o GPS está ativo. O primeiro cliente que ele atendeu foi às 8h32. A última posição dele eu peguei às 14h16, ou poucos minutos atrás. O último cliente que ele digitou o pedido foi às 8h34. Provavelmente ali foram 2 pedidos digitados logo em seguida. Tenho ainda a questão de KMs trabalhado e KMs total, né? Existe uma diferença entre KMs trabalhado e total. O KM trabalhado, ele é a distância entre o primeiro e o último cliente que esse representante atendeu. E o KM total é a distância entre a primeira movimentação até a última movimentação desse representante, né? E o valor vendido consta como 0, porque ele ainda não faturou nenhum valor ali desses pedidos enviados. E agora a gente volta a ter aquela informação que eu falei agora há pouco, quando nós estávamos na lista, que nós tínhamos ali como visualizar isso por lá mesmo, né? Que é ver cliente e informação do aparelho. Eu vou primeiro em informação do aparelho, que vai me mostrar os seguintes dados. Ele basicamente vai me mostrar aí dados gerais desse aparelho, né? Novamente aqui a bateria e que horas eu peguei essa informação, se o GPS está ligado, Wi-Fi, dados móveis, economia de bateria, porque eu falei isso às vezes acaba interferindo no aparelho, a data do último desligamento do aparelho, para você ver se de repente o representante desliga o aparelho propositalmente para não ser rastreado ou algo do tipo. Também tem aqui na frente a primeira sincronização, a última sincronização desse representante e a versão atual que ele tem do aplicativo. Aqui abaixo eu tenho isso de uma forma diferente, eu tenho isso em formato de horário, né?
Cada hora do dia ali eu fui coletando esses dados e te entregando esses dados para que você possa visualizar. Ó. Aqui a bateria dele estava em 95%, aqui ainda estava em 95%. Talvez se a gente for para outro horário do dia, a gente vai ver que a bateria estava em uma porcentagem menor e assim por diante. Para você filtrar somente aquilo que você quer, você ainda tem esse filtro aqui do lado, que você pode selecionar somente aquilo específico que você deseja. Por exemplo, se o representante colocou o celular em modo avião, novamente tentando ali talvez burlar um sinal de GPS, algo do tipo. O momento que ele desligou e ligou e desligou o GPS. Então vocês têm várias aqui formas de filtrar esses dados de uma maneira mais tranquila. E no final, né, depois de você fazer essa consulta que você necessita, você pode clicar aqui embaixo para poder você voltar para o menu anterior, ou aqui no topo, aqui em cima, você tem essa opção de filtros que você pode mudar a data para poder ver informações do Wesley de ontem ou de outro dia, ou ainda o representante em questão, selecionando aqui o representante. Mas vamos clicar aqui embaixo agora e vamos retornar para o menu anterior. Nós novamente vamos clicar no Wesley, só que dessa vez eu vou usar a opção ver clientes. Cliente, né? Assim como os menus anteriores, nós temos aqui no topo a opção de filtro, caso você queira filtrar outro representante. Fez a consulta desse aqui e quer mudar a consulta para outra agora. Aí vai mudando aqui. Aqui a gente consegue ver essas informações vendedor a vendedor. Mais à frente a gente vai falar sobre o painel de auditoria, onde a gente consegue ver isso de uma forma mais geral, para não ter que ficar toda hora trocando de representante. Aqui no filtro, você ainda vai ter a opção de positivação de cliente, aonde você pode selecionar somente clientes positivados ou não positivados, ou seja, você não quer que apareça todos os clientes no mapa, e sim somente aqueles que já foram positivados, ou vice-versa. Do lado, a gente ainda tem a opção também de selecionar somente cliente, pessoa física ou jurídica, dependendo aí da tua gestão, do que você quer ver exatamente no mapa, você tem essa possibilidade. Aqui ele já está me mostrando essa última localização do representante, né, do Wesley, no caso. E aqui em cima a gente tem o trajeto planejado e o trajeto executado. Lembrando, trajeto planejado é se ele possui roteiro de visita. Trajeto executado, se ele tem literalmente o trajeto que ele executou hoje. Se ele está parado em um único lugar, provavelmente é o local da casa dele, e ele não saiu de casa para visitar cliente. Ou algum outro motivo, não ligou o GPS em nenhum momento do dia, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que você precisa ativar a opção do Max Pedido de rastrear o seu representante para que você possa ver esse trajeto executado. Se não está rastreando ele, não vai mostrar nenhuma informação aqui. Então vamos lá, vamos visualizar o trajeto planejado. E já vou marcar também o trajeto executado, porque muitas vezes você quer fazer isso, você quer comparar, às vezes, frente a frente, o que era planejado com o que foi executado. Porque se eles estiverem distantes, se a rota estiver um pouquinho errada, longe uma da outra, significa que ele está fora do seu trajeto que deveria estar sendo executado hoje, né? Que é o caso, inclusive, do nosso representante Wesley aqui. Vamos expandir novamente essa imagem para ficar melhor aqui para a gente. Eu vou deixar bem longe aqui, porque olha só, o trajeto que a gente tinha planejado para ele é até bem grande, lembrando que é uma base de teste. Ele teria aqui, ó, o primeiro cliente em Belo Horizonte, né? Aqui, ó, o primeiro e segundo cliente estão em Belo Horizonte. Ele teria um trajeto para poder vir até o próximo cliente dele, que seria em Goiânia. Ele tem vários clientes para atender aqui em Goiânia, e depois iria retornar aqui o sétimo, oitavo cliente em Orizona, alguma cidade assim, que seria o trajeto dele retornando para a cidade de Belo Horizonte. Então esse seria o trajeto que foi planejado para o representante, mas óbvio, no seu caso, esse trajeto ele vai ser por bairros, né? Então vai ter bairros específicos ali em que vai ter aquele trajeto planejado para o representante. E agora vamos ver qual foi o trajeto que o representante está executando, né? Porque, obviamente, ele não está nesse trajeto aqui, né? Ele está no trajeto mais aqui embaixo, ó. Esse aqui foi o trajeto que ele executou, né?
Se a gente observar que existe um local em que ele fica muito tempo, quando a gente tem esses vários riscos para cá e para lá, significa que o representante está naquele local e provavelmente ele está se locomovendo ali dentro do cliente, conversando com o cliente, ou ainda, às vezes, ele está parado, mas se você já pegou aí, talvez, o teu GPS e seguiu no trânsito, você com certeza já deve ter observado que, às vezes, você mesmo parando no sinaleiro, a bolinha lá, ou o carrinho, dependendo do aplicativo que você estiver utilizando, às vezes você para, ele continua e depois volta. O GPS meio que fica tentando se estabilizar, deixar aquela precisão melhor ali da localização que você realmente está. Então, às vezes, o teu representante está no prédio, né, está na localização ali do cliente, ele entrou em uma região que é mais difícil acesso de GPS, como um barracão, que aí tem aquele telhado que é feito de um certo tipo de metal, às vezes um prédio entrou no subsolo, então o GPS ele não consegue mais coletar a localização dele, ele começa a tentar mexer um pouquinho na posição para tentar coletar a localização exata desse representante. Então é por isso que em locais que o seu representante ficar muito tempo, é provável que ele vai fazer ele vai entregar esse tipo de dados, né, esse pequeno embaralhamento aí de dados, mas é por conta disso. Não é que está errado, é exatamente porque ele ficou um tempo ali naquele local. E observa que ele tem aqui esse trajeto que o Wesley seguiu, até as ruas que ele passou, né? Ele tem ali o retorno que ele pegou nessa avenida principal. Aqui o local que ele foi, que ele retornou. Ele veio aqui para cima. Ele visitou um cliente ali em cima, observa, ele visitou um local ali em cima. E outra coisa que você vai ter é a localização dos clientes que ele visitou, né? Que ele visitou, que ele fez ali uma justificativa de não venda. Então, quando eu clico aqui, ó, me mostra o cliente que ele fez a venda. Eu vou clicar nessa outra opção, me mostra aonde ele fez um checkout de um cliente. Então, nós vamos ter aqui no mapa todos esses tipos de dados. Dados exatamente para você saber aonde ele estava na hora que ele justificou uma não venda, onde ele estava na hora que ele digitou o pedido, aonde ele estava na hora que ele fez o check-in e o check-out do mesmo cliente. Isso vai depender muito de que tipo de dados você coleta do teu representante, né? Às vezes você não coleta dados de check-in e check-out, ok, mas você vai ter os dados de onde ele estava na hora que ele salvou o pedido daquele cliente. Se você vê uma situação como Wesley, que mais de um cliente foi atendido no mesmo lugar, é de se pensar que talvez o Wesley esteja em casa ou em algum local mais confortável para ele e está tirando todos os pedidos neste local. E por conta disso, ele não está fazendo o principal trabalho dele, que é realmente ir para a rua e visitar os seus clientes presencialmente. Agora, se ele tem realmente um trajeto executado durante o dia, onde ele foi, onde ele voltou, então sim, o seu representante está fazendo aí realmente a visita dos seus clientes. O único ponto é, se ele foi em um local e não tem cliente neste local, ou ele estava visitando um cliente novo, ou ele estava indo lá sem ser a trabalho em si. Porque lembra que a gente pode visualizar todos os clientes no mapa. Então, se ele está indo em uma localização que não tem cliente, é um desses motivos e você vai ver melhor na sua parte de gestão o que pode ter acontecido, por qual motivo ele fugiu totalmente do seu trajeto para ir visitar um local e depois retornar para dentro da sua rota normal. Então, você pode fazer esse trabalho dentro exatamente desse mapa. E esse mapa vai te dar essas informações. E se você ficar na dúvida mas tem um ícone aqui, tem um ícone ali, eu não estou conseguindo entender o que significa cada um desses ícones. No canto superior direito aqui, tem uma exclamação ali para gente. Eu vou clicar novamente nela ali no meu mouse. Eu tenho o mouse ali no canto superior direito, do lado daquela bolinha, lâmpada amarela, né? A gente tem ali a exclamação. Cliquei, ele traz aqui para mim várias legendas para poder explicar o que significa cada uma desses pontos que estão aparecendo no mapa, porque aí você vai conseguir identificar aquele cliente que ele visitou e era realmente cliente dentro da rota, aquele cliente que ele visitou fora da rota, a justificativa de não venda, entre outras opções que a gente tem aqui dentro. Volto a dizer, talvez você não vai ver
todas essas informações no seu mapa, porque vai depender muito do que tipo de informação você está coletando do seu representante. E aí fica até mais fácil, né? Porque às vezes são muitas informações ali, fica difícil identificar, mas dependendo da sua parametrização, vai ser bem mais resumida aqui essas informações do mapa. E agora, a gente vai sair do mapa e vamos entrar no painel de editoria, que talvez vai ficar um entendimento um pouco diferente de como você está fazendo esse rastreamento dos seus representantes. Um ponto importante ainda é que aqui eu estou vendo vendedor a vendedor. Lá no painel de editoria, nós vamos ver informações gerais, mais gerenciais. Às vezes até mais fácil para você tomar uma decisão. Às vezes até mais fácil para você identificar que algo está errado no representante Wesley, e aí sim você vem nesse aqui que é 1 a 1, e aí você, opa, agora sim eu quero visualizar qual foi o trajeto que o Wesley executou. Então, muitas vezes, você pode seguir mais por esse caminho, de ir no painel de editoria e depois vir no mapa, quando você identifica que tem algo ali que aparentemente está incorreto do que deveria ser. Então, vamos fechar aqui essa aba. Vamos voltar para o menu lateral novamente e clicar em painel de editoria. Selecionar filial. Selecionar os supervisores. E selecionar os representantes. Aqui eu ainda tenho a opção de selecionar a data, né? Que eu posso simplesmente colocar a data somente de hoje, mas você também pode pegar a data de um mês fechado, quando você quer visualizar informações mais do tipo, quando eu pego só um dia, eu vou ter o horário do primeiro cliente atendido daquele dia. Quando eu pego um mês fechado, eu vou ter uma média do horário que esse representante atende seu primeiro cliente. E às vezes o que você quer é exatamente essa média. Então, vai depender aqui do que tipo de informação você quer coletar. Considerar apenas dias úteis, porque se você está pegando uma média de clientes atendidos por dia, mas ele não trabalha dia de sábado e domingo, então é melhor que você considere dias úteis. Remover agendamentos excluídos. Clientes que foram tirados da rota, não precisa mais visualizar. Considerar todos agendados, alterar a porcentagem para valores inteiros na impressão, que a gente vai ter a opção de imprimir esses dados. Vou pesquisar. Aqui embaixo ele mostra algumas informações escritas também para auxiliar o que você entender o que está aparecendo na tela ou vendedores que você não está visualizando, mas aqui eu já explico tudo isso. Bom, agora eu tenho os dados aqui. A maioria dos dados da minha base que vão estar zerados, então vou puxar para o final, que aí eu começo a ter alguns representantes com dados adicionais aqui, né? Vamos lá. Primeiro, você tem listado todos os seus representantes, ou aquela equipe que você quer visualizar. Isso vai facilitar a tua gestão visual. E aí você tem código, nome do representante, se ele possui um preposto, qual que é a filial e qual que é o supervisor que está atendendo, né, através de código aqui. E aí a gente começa na primeira informação, que é primeiro cliente do dia. Então, se a gente for considerar aqui, o Wesley atendeu seu primeiro cliente às 8h32 da manhã. Foi um horário até legal. Talvez deu o tempo que ele saiu da casa dele até ele chegar no primeiro cliente, ele gastou essas meia hora aí e aí conseguiu atender o primeiro cliente. A Vanessa, ela atendeu já, eram umas 9 horas. Aí depende, se ela começa o trabalho 8 horas da manhã e o seu primeiro cliente foi só às 9, ela demorou um pouco para poder fazer esse primeiro atendimento. Agora, se ela inicia às 9 horas da manhã, tá tranquilo, tá normal. E nós temos o Thiago, que atendeu o seu primeiro cliente às 10h41. Agora esse aqui já não tá tão legal. Ele realmente começou a trabalhar bem tarde. Se ele é um representante que precisa trabalhar na parte da manhã, né, desde as 8 horas da manhã, aqui você já consegue identificar que ele está começando um pouquinho tarde. Um ponto importante que eu volto a dizer é que, se você pegar o mês fechado, o sistema vai considerar a média desse horário e vai te dizer, olha, o Thiago Melo, ele, em média, ele realmente começa a trabalhar às 10h47. Você quase não encontra pedido deles que sejam ali por volta das 8 horas da manhã. Se for um representante CLT que precisa trabalhar das 8 às 18, talvez aqui seria interessante um puxão de orelha. Se não, se é o horário mesmo que ele costuma trabalhar, beleza, você está conseguindo acompanhar ele.
Outro ponto importante é porque se você não trabalha com check-in, check-out, se você não trabalha com justificativa de não venda, então, às vezes, o Thiago, ele passou amanhã, ele visitou 30 clientes, mas ele não informou nada no aplicativo, porque aquele cliente que não compra, ele não precisa fazer nada. Por isso que é interessante você trabalhar com a justificativa de não venda, porque assim, quando ele foi um cliente e o cliente não comprar, ele precisa justificar por que esse cliente não está comprando. Ou trabalhar com check-in, check-out, porque por mais que o cliente não compre, ele tem que fazer o check-in para avisar que chegou e o check-out para avisar que saiu da localização daquele cliente. Então são duas pontuações importantes também para que você possa coletar. Até lá no mapa, isso vai te ajudar também, porque você vai ver que ele, por mais que ele tenha colocado lá a informação de não venda, falando que o cliente eu não comprou porque estava fechado, você vai ver que ele realmente foi no cliente, que ele realmente estava presencial no cliente quando ele informou que o cliente estava fechado. Mais à frente a gente ainda tem o horário da última compra, né? O último cliente atendido, né? Às 10h52, às 9h28, às 8h34. Como é início do dia, eu não tenho nenhum pedido na parte da tarde. No seu caso, é interessante que você consulte isso ali talvez próximo ao final do dia, para ver se eles estão trabalhando à tarde. E se você puxar o mês completo, vai ficar fácil, porque ele realmente vai te mostrar ali qual que é o horário, em média, que esse representante para de trabalhar. E baseado em várias experiências, eu já vi muitos clientes que, ao usarem essa função, observaram vendedores que só estavam trabalhando pela manhã. Depois das 14 horas, não trabalhava mais. Ou o contrário, vendedores que deixavam para trabalhar só na parte da tarde, pela parte da manhã eles acabavam não trabalhando. Então, isso aqui você consegue ter esse tipo de informação muito fácil dentro da aplicação. Mesmo que você tenha acabado de começar a trabalhar com o Max Gestão, se você implantou recente, se você adquiriu ele recente, são dados que você já vai conseguir ver lá desde o início da aplicação, porque ele não necessita de certas informações do representante específicas para que ele traga informação para cá. Depois a gente tem a última posição, que é a última posição que a gente coletou desse representante, TMD, tempo médio de deslocamento entre um cliente ao outro. A gente tem essa informação no Wesley, né, porque ele atendeu 2 clientes hoje, a gente viu lá anteriormente. Os outros eu não tenho esse dado porque foi somente um cliente atendido, então não tem um tempo médio de deslocamento entre um e outro. Tempo médio de atendimento, quanto tempo ele demora para terminar de digitar um pedido, se for um mensal, isso vai ser em média também, e se você trabalha com check-in, check-out, você vê desde o momento que ele chega até o momento que ele sai do cliente. Se você não trabalha com check-in, check-out, somente desde o momento que ele abre o pedido até o momento que ele salva o pedido. Então, são informações bem específicas aí. À frente, status do GPS, se eu estou coletando informações de localização de forma recente. Mais à frente, quantos clientes eu tinha agendado, 8. E quantos clientes ele atendeu. A gente já viu essa informação do Wesley lá fora, inclusive, né, aquela outra visão. Então, você passa a ter essas visões aqui também. Atendido fora de agenda, aquilo que foi atendido dentro de agenda. Então, basicamente, essas opções aqui a gente vai ter nessa área, aqueles mesmos dados que a gente já estava visualizando lá fora. Se você quiser entender o que é cada uma, aqui no canto superior eu tenho também esse ícone, que ele me mostra aqui certas informações do representante. Observa aí cada uma das informações, né? Cada um dos ícones explicando o que é cada um. Mas também, se você passar o mouse aqui em cima, ó, a setinha do mouse, eu passei aqui, ó, coloquei, posicionei lá, ó, aparece escrito visitados fora da agenda. Vou posicionar em cima do outro, visitados, posicionar em cima do outro, agendados. Então fica fácil você identificar o que é cada uma dessas opções ali em cima. Mais à frente, a gente ainda tem uma parte de positivação, né, baseada em positivação, e aqui, aqui, positivados versus visitados, e aqui começa valor atendido. Pronto, aqui nesse próximo aqui, ó, que eu queria encontrar. Aqui a gente para de ver informações de visita e aqui eu começo a ver valor atendido. Olha aqui, eu tenho o valor de atendido, lembrando que esse pedido precisa ser enviado e faturado para que a gente possa computar aqui essas informações, né? Então, eu tenho valor atendido, valor de pedidos,
venda em andamento, se você tem valores de venda em andamento, inclusive eu acho que eu tenho uma aqui em cima que eu deixei pronta, aqui, ó. Uma venda em andamento. O que é uma venda em andamento? O seu representante salvou um pedido bloqueado, esse pedido está parado no aparelho dele e ele não mandou para o seu ERP. Com o Max Pedido, você até consegue ver esse pedido lá na nuvem, mas você sabe que ele está bloqueado. Às vezes o vendedor está segurando esse pedido porque o cliente falou, eu vou mandar uma modificação desse pedido depois, então segura o pedido aí. Dependendo do tempo, até é legal ele segurar esse pedido, mas se ele está segurando um pedido muito grande, ou se ele está segurando vários pedidos, às vezes é interessante ligar para ele e falar, ô amigo, por que tem tantos pedidos parados aí na tua base? Desbloqueia eles, envia para nós que a gente já começa a montar aqui. Às vezes ele já providencia para poder você adiantar ao lado da sua logística. E mais à frente também, a gente tem aqui o KM trabalhado e KM... Opa, eu puxei demais para baixo aqui. A gente volta a ter aqui, ó, o KM trabalhado e o KM total, que a gente já citou lá fora também. Mais à frente, a precisão do GPS, né, que às vezes o GPS do local que ele está bem preciso, e ainda a versão do aplicativo que ele tem ali na frente e esse olhinho aqui de ações. Esse olhinho de ações é legal, porque quando você clica nele, ele vai te dar mais dados ainda sobre um representante específico. Olha só, eu selecionei novamente o Wesley, ele me trouxe as informações que ele já estava me mostrando lá fora, aqui em cima, né? As mesmas informações já está me trazendo aqui nessa parte superior. E abaixo ele começa a me mostrar dados que eu acho que pode ser muito bom para a sua gestão. Olha só. Aqui, lembra que ele visitou 2 clientes. E aqui vai me mostrar a hora que ele começou a digitar o pedido e a hora que ele salvou o pedido de cada um deles dois, entendeu? Lembrando que se você trabalhasse com check-in check-out, é hora de check-in check-out. Mais à frente, ele mostra o tempo de atendimento, o tempo de percurso. O primeiro cliente não tem esse tempo porque ele não tinha o anterior para ser comparado, então é só o tempo do percurso do segundo em diante que você vai ter. E também os KMs percorridos para chegar até esse cliente. Novamente, o primeiro não tem porque ele é o primeiro e começa a ter dados só a partir dele. Aqui na frente, eu ainda tenho, se foi uma justificativa de não venda, o motivo dessa justificativa, retornar outro dia, cliente fechado, cliente devendo, aí é você que vai cadastrar essas justificativas. Existem esses carrinhos aqui que eles vão significar o seguinte, isso aqui é bem legal também. Se ele está vermelho, significa que é um cliente que ele não tem comprado de mim, mas eu também não tenho visitado ele. Então é um cliente não atendido. Por que 3 carrinhos? Porque é as últimas 3 visitas que eu deveria fazer nesse cliente. Se você visita semanalmente, então o atendimento de hoje desse cliente de baixo, ele foi justificado. E os 3 atendimentos anteriores, o vendedor nem foi no cliente. Ele nem justificou, nem vendeu, nem nada nesse cliente. Por isso o carrinho vermelho. Agora, esse cliente de cima, ele tem 2 carrinhos azul e um verde. Significa que as semanas anteriores, azul justifiquei de novo, e antes disso, eu positivei. Então, você tem a semana, basicamente 3 semanas passadas, e essa semana, 1 mês de atendimento. E aqui em cima, inclusive, nós temos novamente, bem aqui no canto, um pouquinho aqui na lateral direita, nós temos novamente a exclamação para que você possa entender o que significa cada uma daqueles sinais. Ó, o carrinho verde, cliente positivado, cliente não visitado e não positivado, cliente visitado e não positivado, ou seja, justificado. Mais à frente, se já tivesse um pedido, número desse pedido, o valor, se foi bonificação, qual foi o valor da bonificação. À frente, se era um cliente que estava agendado para hoje, observa aqui, ó, que os 2 clientes que ele fez atendimento eram clientes agendados. Se ele estava na localização do cliente, ó, emitido no ponto de venda, então se ele estava localmente no cliente, e a gente viu ali no mapa que o Wesley estava bem distante do cliente, então pode ter sido um atendimento que foi feito por telefone, por WhatsApp, e aí ele acabou digitando ali o pedido. E ainda,
tem aqui a opção de visualizar no mapa, né? Eu posso clicar aqui que eu vou visualizar diretamente no mapa aonde foi a localização que foi trabalhado esse pedido. E aqui nesse olhinho que a gente tem aqui é para poder visualizar alguma observação que foi informada sobre aquele cliente. Por exemplo, se foi solicitado para o time de entrega digitar, por exemplo, cliente só pode receber depois do almoço, cliente só pode receber antes do almoço, o cliente solicitou que mande em caixas separadas, alguma observação que seu representante colocou para que chegue lá na sua empresa, você consegue visualizar aqui. E por fim, você ainda tem a opção de imprimir essa informação, né? Você clica aqui na impressão, que inclusive foi uma observação que a gente fez um pouco anterior, quando a gente estava fazendo um filtro, sobre informações que você pode coletar aqui dessa impressão. Então você tem aqui os dados e você pode vir e simplesmente fazer a impressão desses dados, ou até mesmo salvar em PDF, caso você veja essa necessidade. Lembrando que aqui eu estou pegando informação somente de um dia, você podia estar pegando informação de um período maior, só que ficaria bem maior esse PDF, né? Teria bem mais lista de clientes ali, mas aí você iria poder conseguir mostrar que esse representante, ele realmente está começando a trabalhar 10, 11 horas da manhã. Então você pega aqui o primeiro atendimento de cada um dos dias, né? A gente tem aqui ó, o primeiro atendimento aqui embaixo, e aí você mostra que o primeiro atendimento de cada um desses dias está sido às 10 da manhã, ele deveria estar começando a trabalhar às 8 horas. Você pode vir aqui para o final e ver informações sobre entrega, sobre alguma coisa do tipo que vários clientes estão tendo mesmo. Ponto importante de lembrar, o que são todos esses clientes que tem acima, né? Eu vi os dois últimos clientes aqui, que foram os clientes que ele atendeu, e todos esses clientes acima, com carrinho vermelho, o que significa? Significa que são clientes que estão agendados para ele atender ainda hoje, mas ainda não foram atendidos. Então, essas são as informações aqui gerenciais sobre o seu Max Gestão. Lembrando que para que você possa coletar essas informações, você precisa primeiramente ter o Max Gestão Pro ou Plus. O seu Max Gestão Starter, ele não vai ter geolocalização, então você precisa migrar ele para uma dessas outras duas versões que eu citei. E, claro, o seu representante precisa estar sendo rastreado, né? Tem que ter ali a opção de rastreamento do seu representante para que você também possa coletar esses dados. Ou seja, se os seus vendedores forem autônomos, você não vai conseguir coletar a maioria dessas informações, somente se eles forem CLT. E para isso também, obviamente, eles precisam estar utilizando aí o Max Pedido, né? E aí agora, só para a gente finalizar, mostrar aqui algumas poucas informações em relação ao representante, que é bom a gente lembrar. Então, vamos pegar aqui. Aqui eu peguei o aplicativo, né? O aplicativo aqui do representante. E aí o representante tem alguns dados aqui sobre GPS, sobre localização, que pode facilitar a vida dele também. Quando ele está na aba Clientes, e ele der um clique longo em um cliente, ele pode utilizar aqui a opção traçar rota, essa segunda opção aqui, ó, traçar rota, que o sistema vai pegar a localização do seu representante, a localização do cliente e tentar criar uma rota para chegar naquele cliente. Caso o seu representante seja novato, se esteja precisando aí de uma ajuda do Waze, do Google Maps, para poder chegar até aquele cliente, o sistema vai poder criar essa rota aí para o seu representante chegar até o teu cliente mais facilmente. Lembrando, claro, que o seu cliente precisa ter uma latitude e longitude cadastrada e o aplicativo que vai abrir depende do aplicativo instalado no aparelho do seu representante. Como eu só tenho o Google Maps, ele já abriu o Google Maps. Mas se ele tem aí mais de um aplicativo de GPS cadastrado, como por exemplo o Waze, ele vai questionar o representante qual aplicativo ele quer utilizar. Agora eu vou voltar. E tem uma outra visão também que pode ser bem interessante para o seu representante. Quando ele clica aqui nos 3 pontos no canto superior direito, ele tem ali a quarta opção, mapa dos clientes. Quando ele seleciona essa opção, vai mostrar a localização dele e a localização dos clientes dele, né? Então tem um cliente aqui no meio, né? Ele pode clicar no cliente e vai dar zoom para aquele cliente, para que ele possa visualizar melhor. E se ele clica ali no canto superior direito, nós temos duas opções. Eu vou selecionar a primeira, que é a engrenagem ali.
Observe que ele está me falando que tipo de informação eu quero visualizar no mapa. Eu estou visualizando ali informação de trânsito, por exemplo. Eu posso tirar essa informação de trânsito, ver informação do tipo de mapa diferente, né? Visão de terreno, satélite, etc. Na segunda opção, eu tenho aqui a lista dos meus clientes. Eu posso selecionar um cliente e ele vai me dar zoom na localização daquele cliente. Então, são as informações aqui que você tem, né, para facilitar aí a vida do seu representante. Às vezes, ele visualizar todos esses clientes no mapa é até interessante, porque ele consegue ter uma visão do roteiro que ele precisa seguir. E, falando em roteiro, aqui do lado de fora, na aba de cliente, quando eu tenho o roteiro cadastrado, vai me exibir somente o roteiro específico, mas se eu quiser, eu posso clicar lá nos 3 pontos, no canto superior direito, e selecionar todos os clientes, que vai me exibir todos os clientes que eu tenho da carteira. Então, quando eu volto para mapa, talvez algum cliente que não estava aparecendo antes para mim, agora está aparecendo. Observa que em Goiânia só tinha um cliente, agora já está aparecendo 3. Na verdade, até mais de 3, porque tem vários no mesmo lugar ali. Então, antes estava me mostrando somente um, agora está me mostrando vários, exatamente porque antes eu estava vendo só a rota de hoje, agora eu estou vendo todos os clientes. Isso são informações aí que pode ajudar o teu representante no dia a dia, mas lembrando que esses clientes precisam ter latitude e longitude cadastradas. Se você não tem essas latitudes e longitude cadastradas, o próprio representante pode fazer esse cadastro de localização ou você pode fazê-la através do seu RP. Mas a forma ainda mais fácil de você fazê-la é através do Max Gestão Plus, que ele possui uma opção de utilizar o endereço e o CEP do seu cliente para tentar trazer essa localização para dentro do sistema. Então você consegue fazer de todos os seus clientes de uma forma muito mais fácil, sem a necessidade de alguém realmente presencialmente ir lá no seu cliente. Mas isso você só vai ter no Max Gestão Plus, e nós já gravamos inclusive um vídeo aqui falando sobre essa parte de roteirização através do Max Gestão Plus, lá o nosso roteirizador de vendedor. Temos um vídeo aqui e acredito que inclusive dá para a gente deixar o atalho dele aqui na descrição do vídeo. E nós vamos ficando por aqui. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que vieram aqui assistir esse vídeo, acompanhar. Não esqueça, claro, de deixar seus comentários no vídeo, talvez sugerindo um assunto que você queira que a gente traga aqui em próximos webinars. E muito obrigado e até o próximo vídeo.